absoluta certeza de que o que você mais precisa não é de compreensão. O que você mais precisa não é de amor. O que você mais precisa não é de dinheiro. O que você mais precisa não é saúde. O que você mais precisa não é outra coisa senão o próprio Deus que você precisa. Eu preciso mais de Deus, você precisa mais de Deus. E Deus quer preencher a nossa vida com mais dele. E ele não preenche mais porque nós, desse lado de cá, acho que está sibilante, né? Tá o som. Eu acredito que muitas vezes nós não somos mais preenchidos, não temos mais satisfação, mais realização, pelo simples motivo de a gente fechar a porta para Deus. E a razão que muitas vezes nós fechamos a porta para Deus é que nós mesmos não queremos. No fundo, a gente quer viver a nossa própria vida. E o nosso desafio de hoje, ele é continuidade daquilo que a gente já tem falado e começamos na semana passada. Falando acerca da pessoa de Jesus Cristo, né? E eu quero falar isso, mas antes eu tenho alguns avisos muito importantes que eu decidi começar com os avisos agora, antes da gente propriamente entrar no nosso tema de hoje, tá bem? O primeiro aviso tem a ver com o nosso workshop, né, nossa oficina sobre evangelismo, que se chama Evangelismo Explosivo. Nós convidamos um senhor para nos abençoar com esse treinamento, e tá ruimzinho, né, de enxergar, mas é basicamente isso, né? É um treinamento sobre evangelização, um workshop, uma oficina de evangelismo. E você é convidado a participar dessa oficina, que vai ser dia 14 de dezembro, de 8h30 às 5 horas, 17 horas. Você é convidado, principalmente você que já entendeu que Jesus Cristo não veio só para você. Veio para você, mas não só para você, não só para mim. Não veio só para algumas pessoas, né? Então, você que já entendeu isso, certamente você gostaria de falar de Jesus para outras pessoas. E esse workshop, olha só um dia vai lhe dar uma capacitação, um treinamento, que você vai ganhar aquela boa possibilidade de falar de Jesus para as pessoas. Então, dia 14 de dezembro, sábado, você é convidado, mas na verdade se sinta convocado, tá bem? Se sinta convocado a fazer esse curso. É para o seu bem também, né? E também, obviamente, para aquelas pessoas que Deus quer alcançar através de você também. Isso vai ser uma boa ferramenta. Então anote na sua agenda para você não fazer outro compromisso. Se já tem outro compromisso, tenta desmarcar já, desde já, né? Você tem aí nada, né? Quase 30 dias, quase um mês para poder combinar com o que for necessário para você fazer esse treinamento, tá bom? Não é por falta de aviso, não é por estar em cima da hora, pelo contrário, tem tempo hábil, pelo menos acredito, né? Para você fazer esse treinamento, tudo bem? Anota isso na sua agenda. O outro aviso super power importante é a nossa Assembleia Ordinária da Igreja, dia 15 de dezembro. Quer dizer, nós temos o curso dia 14 e no dia 15, também 8h30 da manhã. Não 9 horas no nosso horário de escola dominical, mas 8h30. Você é convidado. Naquele dia não teremos aula na escola dominical. Teremos, na verdade, a Assembleia, que deve se estender até 11, no máximo meio-dia. Tá bem? Já venha preparado para isso. Teremos um cafezinho aqui naquele dia, mas o objetivo é a gente avaliar algumas coisas que vivemos nesse ano e também algumas coisas que vamos trabalhar no próximo ano. Temos algumas decisões, obviamente, que tomar, e por isso é necessário que você venha. Se você não é membro da igreja ainda, você é convidado a vir. É uma assembleia, então você é só convidado a vir. Venha. Mas se você é membro da igreja, já é membro efetivo, você está obrigado a vir. Faz parte das suas obrigações como membro da Igreja Aliança Cristã Missionária Ebenezer do Gama.
de você participar das assembleias, tá bom? Naquele momento a gente vai ter aqueles relatórios necessários, relatório financeiro, com o que nós usamos o dinheiro aqui na igreja nesse ano que está terminando, né? E essas coisas relacionadas às nossas responsabilidades, que é bom que todos tenham conhecimento. Tá bem? Então, esses 2 compromissos no começo de dezembro, né? Por favor, na segunda semana de dezembro, por favor, anote na sua agenda para você não faltar. Tá bem? Ok. A Evanilson quer dar o aviso também antes do culto. Deve ser muito importante. Vai, pode falar. Vai ter aquele negócio lá de trocar presente, aquela coisa toda? Não sabe. Então, mulheres, 7 de dezembro, no Núcleo Bandeirante, já um sábado antes daquele, né? Já deixa aí reservado. Como falei, nesses últimos dias agora, nesses próximos dias, na verdade, você vai ser, certamente, você vai ser convidado a conversar com alguém sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser muito falado, certamente muito, vai ficar popular nesses dias agora por causa do Natal. O objetivo desses momentos que teremos nesses domingos aqui é tanto para você se alimentar dessa verdade acerca de Jesus, como também, obviamente, você ser capacitado de alguma maneira, usar essa temática do Natal para poder falar do verdadeiro Jesus, né? Não o místico Jesus, né? Mas o Jesus que veio resolver os nossos problemas, ok? Veio nos salvar e veio nos abençoar enquanto ainda não vamos para o céu. E por isso que a temática dessa série de sermões tem a ver com o Natal de Jesus, quer dizer, o nascimento de Jesus, né? E o encontro dele com a história da nossa vida. Porque Jesus não veio apenas dividir o calendário de antes de Cristo e depois de Cristo. Ele, na verdade, veio dividir a nossa vida de antes de Jesus e depois de Jesus, né? Bem objetivamente dessa maneira. Por isso que é importante que a gente foque a nossa atenção, óbvio, na pessoa de Jesus, tá bom? Então, lhe convido a pensar a respeito disso, levando em conta de que, na semana passada, já vimos a promessa de Isaías, né? Dizendo de que um dia nascerá aquele que vai mudar a história da humanidade e a história da nossa vida, ok? Em Isaías a gente entendeu um pouco da profecia de Jesus, falando que um menino nasceria, presta atenção, um menino que era Deus. Como pode nascer, né? Tudo isso a gente já deu uma observada na semana passada e a gente vai continuar nisso, só que de alguma maneira um pouco mais perto da história do nascimento de Jesus. A gente vai entender um pouco mais acerca da iminência, da chegada próxima de Jesus, né? Naqueles dias onde Maria ficaria grávida desse Jesus, ok? E nós vamos orar agora levando em conta isso, levando em conta de que a promessa de que Jesus viria, ela estava sendo concretizada também com a consagração de Maria, para que Jesus, que esse nosso Deus, né, nascesse através dela, tá bom? Vamos orar, levando em conta de que o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás não foi apenas para poder marcar a história, mas para marcar a nossa história, a nossa vida, não a história da humanidade, embora também, mas principalmente para tocar na sua vida, né? Tocar no seu coração e fazer uma mudança na nossa história. E é bom que você já avalie o que Jesus mudou na minha vida, o que Jesus mudou na sua vida, o que Jesus está querendo mudar, o que Jesus, como projeto dele, né, já fez e quer fazer na sua vida. Vamos orar que hoje seja um dia diferente, né, apesar da chuva. Você não veio aqui à toa, você já sabe disso, né? Você podia ficar em casa, podia mesmo, como alguns ficaram, né? Talvez
não entendendo de que Deus teria alguma coisa para acrescentar na vida dele, dela, hoje à noite. Mas você está aqui, ok? E você certamente não vai sair do mesmo jeito que chegou, porque Deus quer abençoar a sua vida. Então, vamos orar para que isso aconteça, tá bom? Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor nos tem abençoado, nos trouxe esta noite aqui, nos deu alegria no coração, pelo menos de estar na comunhão dos irmãos, aprendendo do Senhor, aprendendo da Tua palavra, aprendendo da Tua preciosa palavra. Por favor, Pai, vem nos abençoe. Obrigado porque o Senhor tem sido cuidadoso, o Senhor tem sido generoso para com a nossa vida, tem nos dado mais do que necessitamos mesmo. O Senhor tem sido bondoso, Pai. Muito obrigado. Nós queremos retribuir ao Senhor também com a nossa adoração ao ouvirmos da Tua palavra, também com a nossa atenção, com a nossa mente, com o nosso coração, consagrados ao Senhor para entender o que o Senhor tem para nos dizer. Reconhecemos que Jesus ele foi prometido muito tempo antes dele ter nascido. E é bom saber da história desse Jesus, desse nosso Salvador. É bom saber, através da Tua palavra mesmo, que é o registro mais fiel, mais fidedigno da vinda de Jesus. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor. Queremos Te bendizer e pedir que o Senhor nos abençoe esta noite. Que a gente receba do Senhor a bênção que tanto necessitamos. Que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente abra o nosso coração, a nossa atenção para o Senhor agora. Para que a gente não fique voltado e nem focado em outra coisa senão no Senhor e no interesse de ser mais cheio do Espírito do Senhor. Cantamos há pouco tempo isso, Senhor, dizendo que o Espírito do Senhor venha sobre nós e nos encha. Cantamos que nos consagramos ao Senhor e isso é verdade, Pai. Pelo menos para que esse momento seja um momento especial para a nossa vida. Todos que estamos aqui, do mais novo ao de mais idade, Senhor. Que a Tua palavra faça efeito no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Ok. Então temos uma passagem bem interessante, né? Como já vimos, semana passada a gente viu 700 anos antes de Jesus. Hoje a gente vai ver a história, né, que tem a ver com um ano, ou pouco menos de um ano, né, antes de Jesus. Aquilo que estava, de alguma maneira, envolvendo, né, a história da chegada de Jesus Cristo. E a passagem que nós temos para ler é Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Está bem? Eu acho que o slide, o Data Show está com alguma coisa diferente hoje. Ok, mas isso não vai nos atrapalhar não. A gente vai ler a partir do versículo 26 de Lucas, e eu queria que você acompanhasse aqui, a gente vai fazer aquela leitura, a reflexão, né, dessa passagem, e depois a gente tenta tirar algumas lições dessa passagem para a nossa própria vida, ok? Versículo 26 então. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ok, podemos parar aqui para a gente refletir um pouco. No 6º mês, mês de quê? Não é 6º mês de gravidez de Maria, porque o Espírito Santo Gabriel nem tinha anunciado para ela. Na verdade, ia conversar com ela para, obviamente, entender a consagração dela. É no 6º mês da gravidez de Isabel, a parenta de Maria, a mãe de João Batista, aquele que também tinha sido profetizado de que ele iria, antes de Jesus, anunciar acerca de Jesus, nos dias de Jesus. João Batista, aquele que Jesus tinha falado de que era uma pessoa totalmente nobre, embora tivesse uma vida simples. Era aquele que Jesus chegou a elogiar. João Batista. Então, quando Isabel já tinha ficado grávida, já estava no 6º mês, Gabriel, o anjo Gabriel, foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, que era para encontrar aí, conversar com Maria. Aqui fala de um anjo, olha só, que pouquíssimas vezes, você que já leu a Bíblia e sabe mesmo, é mencionado o nome dos anjos. Mas Gabriel é um daqueles que é mencionado o nome dele, como o arcanjo Miguel
e outro, tristemente, também é mencionado, Lúcifer. Não sei se o nome é Lúcifer mesmo, ou de alguma maneira era um título, né? Mas, pelo que a gente entende, esses 3 anjos são citados o nome deles. Gabriel, em particular, aparentemente era aquele anjo que ficava na presença de Deus e ia avisar, ou quando Deus direcionava, mandava, a respeito dos grandes propósitos de Deus. A outra vez que Gabriel tinha sido usado por Deus foi com Daniel. A cena é espetacular, é bom que você uma hora leia sobre isso, né? Deus queria avisar para Daniel acerca do futuro, coisas que aconteceriam, que já aconteceram, e coisas que ainda vão acontecer, que não aconteceu ainda nessa era. Foi dada a Daniel a revelação através do anjo Gabriel. Um anjo, obviamente, que tinha a incumbência de falar acerca dos grandes propósitos de Deus para a humanidade, e obviamente ele tinha esse ministério. Claro, da parte de Deus, a gente poderia gastar um tempo falando sobre isso aqui. Mas ele foi para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Espetacular. Deus se revelando, embora através de um anjo, né, a um ser humano, a uma pessoa. Deus fazendo questão de se manifestar, ou sua palavra se manifesta, sua vontade, de forma audível, não apenas de sensibilidade espiritual, como é muito comum e é o que Ele quer da nossa vida. Mas Ele mandou o anjo, né, a uma virgem, alguém, olha só, uma jovem moça, na verdade, uma moça que tinha sido desposada com certo homem. Aqui a gente já fala, né, certo homem da casa de Davi, da descendência de Davi, cujo nome era José, mas fala desposada, não é que era ela casada, ela estava prometida, era como se fosse um noivado, que o compromisso era igual a um casamento, era praticamente um casamento, só que ainda não tinha acontecido as núpcias, não tinha ainda acontecido a festa de casamento, mas estava combinado, o contrato já estava feito. E aí, olha só que coisa interessante, uma virgem desposada, cujo nome aqui fala, chamava-se Maria, mas aqui de novo repete falando que era uma virgem, né? Aqui a ênfase clara, obviamente, do texto, de que Maria, ela de fato não tinha tido uma relação sexual com um homem, nem com o seu futuro marido, ok? Como obviamente era natural, e como obviamente deve ser ainda para os nossos dias, né? Mas aqui é engraçado, interessante, que a ênfase está nessa ideia de virgindade, né? Ela era obviamente uma moça, e aqui também, como você já sabe um pouco, né? Ela era uma jovem que estava obviamente saindo da adolescência, chegando na sua juventude. Eu posso sugerir, né, de que ela tinha em torno de 17 anos de idade, ok? Muito nova, obviamente, para os nossos padrões, né? Mas naquela comunidade talvez fosse uma idade adequada para ter o casamento. E é bom que a gente até considere isso, né? A gente entende que ao passar dos anos, né, as pessoas vão demorando a ganhar maturidade. Não é incomum nos nossos dias isso, né? Muitos de nós não querem ter maturidade muito cedo, e a gente até fica fazendo errado, colocando os nossos filhos, de alguma maneira, com dificuldade de ganhar maturidade. Mas não era assim. Hoje mesmo eu estava refletindo, né? Quantas pessoas foram maduras. Eu estava lembrando só da literatura, embora tenha muita gente também, mas algumas pessoas da literatura, né, concluíram grandes obras e morreram cedo, né? Anne Frank morreu com 15 anos de idade, ok? E já tinha deixado o seu legado da literatura. Entre outras pessoas, né? Álvares de Azevedo, né, se eu não me engano, morreu com 20 anos de idade. Por aí, né? Coisa da nossa literatura. Gente que já tinha realizado grandes coisas ainda novo. Mas, obviamente, a gente tem muitos exemplos, né? Olha só, versículo 28. Vamos deixar um pouco isso aqui suspenso, que a gente vai voltar daqui a pouco nisso. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te,
muito favorecida. O Senhor é contigo. Olha que coisa espetacular. Que não mostra a manifestação do anjo, como ele veio, se brilhando com asas. Não sei disso, né? A gente não sabe disso. Mas já era identificado como anjo. Não sei como é que Maria, se ela ficou catatônica, sabe? Aquele jeito assim de... tem alguma coisa diferente. Não sei. Mas o fato é que nessa revelação, o anjo já foi, olha só, onde ela estava entrando. Obviamente era um lugar particular, não era na rua, não foi esses encontros assim de topar com alguém na rua. Mas a palavra dele foi especial. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te muito favorecida. Aparentemente duas coisas interessantes aqui. Primeiro, na verdade, está falando aqui de duas causas para um efeito. Muito favorecida e o Senhor é contigo. Alegra-te. Não seria suficiente para a gente? Obviamente seria, né? Seria. Por isso que eu comecei hoje falando de que a gente não precisa de tanta coisa que a gente acha que precisa, porque a gente precisa mais de Deus. Porque nós já temos o suficiente para ter uma vida de alegria. Embora essa palavra alegria aqui, ela tenha a ver com alguma coisa que a gente viu, que é um prazer mais externo. É uma palavra que tem a ver, no grego, né? É um prazer mais externo. De você perceber alguma coisa e ficou alegre. Você ouviu alguma coisa, viu alguma coisa e ficou alegre. E quando ele fala alegra-te, ele dá a notícia muito favorecida, ou cheia de graça. E nós também somos cheios da graça de Jesus, não somos? Somos. A graça é suficiente que vai nos levar para o céu. Que Deus vai nos levar para o céu porque nos deu a graça de ir para o céu. De nos levar para o céu. Somos cheios dessa graça. Muito favorecido tem a ver com cheio de graça. Ok? O segundo lugar que na Bíblia fala a respeito disso, em Efésios 1,6, fala a respeito da gente. De Deus derramando a graça sobre nós, ok? Muito favorecido nós já somos então. E o Senhor é contigo, olha só, falando para ela. Ou você acha que o Senhor não é contigo? Nós que somos crentes já temos sabido disso, né? Deveríamos, obviamente, ter uma vida muito mais alegre, muito mais realizada, muito mais satisfeita. Muito mais, olha, e ele está falando dessas questões muito mais externas. A gente deveria demonstrar muito mais satisfação. Porque o que ele falou para Maria também falou, nós já reconhecemos que Deus falou para a gente. Deus é comigo, Deus é conosco e nós somos cheios da graça, ok? Duas causas para um efeito, né? O Senhor é conosco e também somos cheios da graça, somos favorecidos. Alegra-te. Agora, olha só, aí Maria, obviamente na sua juventude, embora muito madura, porque obviamente ela era consagrada a Deus. Uma pessoa devota a Deus, entregue, dedicada. Ela, porém, olha só, o porém aqui diz, obviamente, um contraponto no que foi anunciado. Quando ele falou, alegra-te, o autor Lucas, narrando sobre a vida dela, diz, ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito. Em outras palavras, o que Maria fez, ao invés de se alegrar, ela foi preocupada, porque o termo tem a ver com preocupação. Tensão. Por quê? Pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Qual foi a saudação? O Senhor contigo, alegra-te, muito favorecida. Ele não falou assim, ele não chegou para ela e falou, oi jovem. Ele não chegou para ela e não falou, boa tarde, bom dia, boa noite. Não falou nada disso. Não falou nem shalom. O Pai seja contigo. Mas ela foi refletindo, o que vem aí? Uma pessoa, talvez identificado por ela, talvez como um anjo, não sei, apresentou essa situação para ela, né? Apresentou algo que é espetacular. Alegra-te, alegra-te. Mas o básico aqui é que Maria não se alegrou, porém perturbou-se muito. Ficou preocupada, certamente com aquela indagação no seu coração. O que vem por aí? O que vem por aí? Imagina se a cena tivesse terminado aqui, né? A gente ia perder talvez a cereja do bolo, né? O que vem aqui? Lembra, gente? Não tem nada claro. Não tem nada claro.
Até esse momento, a jovem Maria estava assim: olha, eu tenho Deus no coração, eu estou disposta a fazer tudo por esse Senhor que eu tenho. Mas imagina o que vem. Aí vem um camarada, um anjo, obviamente, não sei se já manifestado, revelado como anjo, mas dizendo para ela: fique alegre porque o Senhor é contigo. Fique feliz porque você é muito cheia da graça. Deus te deu graça adoidado, se eu posso falar um termo desse. O que vem por aí? Ela obviamente ficou encafinfada com essa colocação. Na hora que ela ficou com essa indagação, ao invés de ela ter ficado alegre, como o anjo falou, o anjo repreende Maria quando nós abrimos essa colocação com esse mas. Quando Lucas começa a narrar, falando: mas o anjo lhe disse. Em outras palavras, está reiterando, né? Já deveria ficar alegre mesmo, porque ela não ficou alegre, foi perturbada. Mas o anjo lhe disse. Lembra que até então, né, mas é só a narrativa de Lucas, né? O que saiu da boca do anjo foi: Maria, não temas. Por que ele falou não temas? Porque obviamente a preocupação ele já tinha identificado. Na hora que ele falou: o Senhor é contigo, alegra-te muito favorecida, ela não pulou como se fosse um gol do time dela. Ok? Ela não se alegrou da maneira que obviamente deveria. Como nós deveríamos ficar alegres, recebendo mais uma vez a notícia de que Deus é conosco. Ok? De ficar exultante, a gente fica muito mais focado no que não temos. Não temos saúde, não temos dinheiro, não temos compreensão das pessoas, não temos, seja lá o que for. Não temos não temos mais capacidade intelectual, né? E por aí vai, né? Porque a gente fica mais focado naquilo que não temos do que naquilo que já temos, né? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Agora, ele já não falou, não fique alegre, ele falou: não temas, não temas. Ela até entendeu que o negócio ia ficar de alguma maneira, ia pegar volume, pegar gosto, porque ele falou: o Senhor é contigo. Ela: opa, peraí, né? Tem alguma coisa vindo aí que não é tão confortável talvez. Aí já mudou o tom da conversa: não fique com medo, tá bom? Não fique com medo, não precisa ficar com medo, porque o Senhor já te deu graça suficiente para você não ficar temerosa. Tá bom, mas aí ele continua explicando: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Jesus era um nome relativamente comum. Era um Josué do Novo Testamento. O Senhor é a salvação, o significado do nome de Jesus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ela bem podia replicar no seu coração, dizendo: sabe o quê? Eu espero ser mãe mesmo. Eu espero ser mãe. Aí no versículo 31, 32, diz: este será grande, opa, e será chamado Filho do Altíssimo, opa. A coitada da adolescente já está com as pernas tremendo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vai ser rei. Pior assim, né? Pela preocupação para a coitada da notícia com a Maria, né? Obviamente, né? Para abalar a coitada daquela jovem, né? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Gente, isso é para deixar qualquer pessoa assim: que bexiga é isso, né? Que vem aí com essa notícia, né? Isso abala qualquer pessoa, né? Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, aquele que vai ter um relacionamento ou uma vida que as pessoas vão falar: esse é filho de Deus de verdade. Ok? Como um título daquela época, né? Não era um título para uma pessoa normal, uma pessoa que come carne igual a gente, né? Come feijão igual a gente. Ok? Versículo 33. Não, ainda mais, lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Porque, olha só, José, como foi mencionado nos versículos anteriores, era descendente de Davi. Obviamente, um daqueles que poderia também pleitear o reino, o trono, ok?
Porque eram dos descendentes de Davi. Mas naquela época, que vocês devem lembrar, Roma dominava todo Israel, né? todo o povo judeu. Obviamente, você já deve saber disso. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Ok? Isso é espetacular. Aí falou que o camarada não era qualquer um mesmo. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, está relacionado com o trono de Davi, mas logo depois ele fala, o seu reinado não terá fim. É claro que o reinado espiritual de Jesus não tem fim, nunca teve fim e não vai ter fim. Mas, gente, eu gosto muito de escatologia, isso aqui só abre um parênteses aqui. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Presta atenção. Isso nunca aconteceu, gente. Isso há de acontecer porque é uma promessa do Senhor. Ok? Isso aqui exige, nos cria uma necessidade de um momento onde Jesus vai reinar fisicamente, não só espiritualmente. Por isso que é fácil, pelo menos é minha tendência de acreditar de que haverá um reino aqui na terra físico, comum, com trono, que Deus vai reinar, que Jesus vai reinar. Ok? A gente chama isso de milênio, que é o que fala em Apocalipse, tá bem? Para algumas pessoas isso não é claro, mas essas promessas aqui, um dia hão de se cumprir. Ok? Versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ok? Eu não posso ser mãe de ninguém, não. Eu não sou nem casada de verdade, quer dizer, sou prometida, mas não sou casada de verdade. Ok? Aí o anjo começou a responder para ela, porque aquela pergunta, e sem repreensão agora, porque aquela pergunta era uma pergunta justa. Presta atenção. Como vai ser então? Um negócio acontecer desse espetacular? Isso é fenomenal, mas eu não sou casada. Não dormi com homem nenhum, não durmo com nenhum homem. Aí o anjo vai responder aqui alguma coisa espetacular também para Maria. A pergunta de Maria foi uma pergunta justa, pergunta de maturidade. Não é pergunta para encrencar com ninguém, não é pergunta para ela dizer que o anjo não sabe ou quer colocar o anjo contra a parede. Sabe, que tem muito aluno e muita gente que faz isso, né? Não quer aprender, não quer saber, ela só quer encurralar quem está ensinando, não é isso? Só quer, às vezes, mostrar que sabe, coisa parecida. Mas era uma pergunta justa. Não é uma pergunta de incredulidade, não. Não vejo isso. Eu vejo aquela pergunta de maturidade. E aí o anjo respondeu dizendo, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, aqui é porque diz tudo a respeito do que ele falou, por isso que a gente vai caminhar nos outros versículos. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esses 3 versículos aqui falam algumas coisas que enriquecem a nossa leitura. Uma delas é que as grandes coisas só Deus pode fazer mesmo. Como vai ser um negócio tão grandioso, tão espetacular desse? Maria perguntou. Aí o anjo vai falar, Deus vai fazer. Deus vai fazer por Ele, embora vai fazer em nós. Deus vai fazer para Ele, embora vá fazer em nossa vida. Gente, isso é espetacular. Essa notícia básica aqui, o anjo está dando para Maria. A mensagem do anjo Gabriel, basicamente, nos ensina a nos apegarmos primeiro, naquilo que Deus faz. Ele dá o exemplo de Isabel aqui, que era velha, já tinha passado da idade muito de ter filhos. E Deus deu um filho para ela, no milagre, para nascer João Batista. É só ler os versículos anteriores do próprio capítulo que você tem essa informação. Capítulo 1 de Lucas, ok?
E aí ele fala de que, ele menciona para Maria, Isabel, a tua parenta, já está grávida do 6º mês. Na verdade, quase ninguém sabia, porque Isabel, quando engravidou, meio que se escondeu, foi para casa, foi para um lugar, obviamente, que não ficava perto da sua parentela. Então, esse texto aqui, essa parte, até o versículo 37, fala de que Deus é quem faz as grandes coisas. E o anjo, provavelmente falando aqui para Maria, se apegue nisso, que Deus faz grandes coisas. Mas também naquilo que Ele já fez, deve fazer com que a gente renove a nossa esperança. Deus faz, todo mundo sabe disso. Não só faz, como já fez. Deus pode fazer. Então essas 3 coisas. Deus continua fazendo. Se apegue no que Deus já fez com gente do nosso convívio e principalmente no poder do Senhor. E ele até fala aqui o versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É a verdade que o texto está dizendo aqui. Então, ele dá o exemplo do que Deus já fez, de quem é Deus, mas fala de que Deus fez a uma parente, uma pessoa próxima. Isso é para nos encher de esperança, nos renovar a nossa esperança, né? E, obviamente, fala de que Deus tem todo o poder, plenos poderes. Mas o melhor que eu vejo dessa passagem vem aqui no versículo 38 e com ele a gente fecha essa nossa reflexão, nossa exposição. Versículo 38. Então disse Maria, mediante tudo isso, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo foi embora. O anjo não falou assim, parabéns. Isso é interessante, gente. Mas o melhor foi o anjo não precisar falar de novo. Sabia? Aqui fala basicamente da vida consagrada de Maria. Fala basicamente acerca da maturidade de Maria. E é isso que eu queria que a gente refletisse hoje. Sabe por quê? Porque toda essa passagem, esses versículos que nós refletimos agora, do 26 ao 38, ele tem uma mensagem por trás disso. Que mensagem é? Que mensagem é? Onde é que está o coração de Deus nessa passagem, nessa mensagem? É óbvio que fala acerca da história desse grande Deus se cruzando com a história da nossa vida. Jesus vai chegar. E Ele quer usar pessoas como nós. No caso, usou Maria para Ele chegar, mas quer usar cada um de nós para que esse Jesus nasça na vida de outras pessoas como nasceu na nossa vida. A reflexão que eu quero que a gente passe agora tem a ver com essa parte aqui. E olha, não está falando de uma pessoa de 46 anos, não. Está falando de uma adolescente. Está falando de alguém que ou você está nessa fase, chegando nessa fase, ou já passou por isso. A gente vai ver a respeito de Maria como um exemplo de consagração. Embora a gente tenha outros exemplos de consagração, eu não tenho medo, não tenho preocupação de falar acerca de Maria. Porque a maturidade dela, pela idade que tinha, certamente é a mesma maturidade que Deus quer que a gente tenha. Para dizer assim para Deus, Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor quer. Porque tem uma competição enorme na nossa vida. Outras pessoas querendo que eu seja aquilo que ela quer que eu seja. Às vezes o meu coração querendo ser aquilo que Deus não quer que eu seja, mas o meu coração quer. E às vezes a gente se perde na nossa vida praticamente por causa disso. Porque nós é quem queremos ditar a nossa vida.
E o pior, muitas vezes a gente quer ditar a vida de outras pessoas. Muitas vezes com aquela autoridade que a gente tem de pai, ou de mãe, ou sei lá de quê. Ditar sobre a vida de outras pessoas. Tem que ser assim, tem que fazer aquilo, tem que se envolver com isso, aquilo outro. E muitas vezes esquece o principal, que é Jesus. Que é ser aquele que Jesus, obviamente, quer que seja. Não só a gente tem que entender que as pessoas devem ser aquilo que Deus quer que seja, e a gente tem que ajudar nesse processo, como eu também tenho que ser aquilo ou aquele que Deus quer que eu seja. Antes da gente passar para as reflexões dessas lições que nós temos, reflita acerca disso. Pondere acerca disso. Você só será feliz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Realização interna, realização verdadeira, satisfação, se você estiver no centro da vontade de Jesus Cristo. Se não, então você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai querer se matar. Ou você vai querer matar. Ou você vai querer fugir do mundo. Vai cantar igual Raul Seixas, né? Para o mundo que eu quero descer. Eu acho que boa parte da mensagem que tem nesse trecho está relacionado a essa atenção, mensagem. Como que aquela jovem foi tão objetiva, dizendo, eu quero, eu permito, eu deixo o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Ela talvez estivesse lembrando daquilo que Isaías, que falou sobre Jesus Cristo, falou no início do seu ministério. O que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Viu um problema. O problema tem que ser resolvido. E Isaías falou, Senhor, quem irá por nós? Quem? Não estou vendo, né? Embora tivesse muita gente. Aí Isaías se dispôs, Senhor, envia-me a mim. Eu me disponho para ir. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. Maria não entendia tudo. E a gente sabe que Maria não entendia tudo. Mas a gente sabe que o entendimento, ele pode esperar. Mas a obediência não pode esperar. O entendimento, meu querido, pode demorar um pouco na sua vida. Mas a gente só quer fazer aquilo que a gente, de alguma maneira, entende de ponta a ponta. Mas muitas coisas a gente não vai entender. Por isso, a gente pode olhar para essa passagem e entender que Maria foi um exemplo de consagração porque ela obedecia mesmo antes de compreender, mesmo antes de entender. Entendeu o finish? Onde isso ia chegar? A gente precisa, obviamente, obedecer. Deus quer que a gente responda dizendo para Ele, sim, Senhor. Entender certamente é muito melhor. Não é bom a gente entender? Claro que é bom. Mas, às vezes, o entendimento não é possível naquele momento. Mas a obediência é necessária. Às vezes, os pais com os filhos, né? Às vezes, os pais falam assim para os filhos, você nunca pode roubar nada. Nem informação. Informação que eu falo na escola, né? Muitas vezes, né? Não pode. Às vezes a criança e o adolescente não entende isso. Não entende. Sabe por que não entende? Porque fica pensando assim, puxa vida, eu posso pegar isso aqui. Isso aqui, até um roubo qualquer, né? Na cabeça pode, tanto do jovem, mas estou falando da orientação do pai para o filho, né? Não entende as consequências. Não, mas está tão fácil. Não vai fazer nem falta para outra pessoa. Mas a questão não é essa, meu filho. Nunca roube nada de ninguém. Às vezes professores com alunos, né? Eu lembro quando a professora estava insistindo comigo, dizendo assim, eu lembro, professora Maria das Neves, querendo me ensinar regras de acentuação.
Fala, você tem que decorar isso aqui. Não adianta, não vai querer entender, você não vai entender no momento, mas você tem que decorar. Depois você vai juntar os dados. Então, eu tive o lucro de obedecer sem entender. E às vezes, né, quantas fórmulas de matemática a pessoa precisa obedecer e decorar, porque depois é que vai usar e lá na frente vai entender. E às vezes alguém entende, muitas vezes nem entende isso, né? É quando o médico, muitas vezes, para o paciente também fala, né? Não beba nunca mais sequer uma gota de álcool. E a pessoa, para quê? Quando eu estiver bem, a pessoa pensa, não preciso me abster disso. E o médico vai falar, não pode. Aquela ideia da orientação, né, do médico, até lá orienta todo mundo, né, não só serve para eles, mas serve para a gente. Sempre lave as mãos. Nem sempre a gente entende um recado desse, né? É engraçado. Um dia desse, eu vendo as fotos da viagem do Alisson, né, lá para os Estados Unidos, e aí tinha um recado lá, na saída do banheiro, de trabalhadores lá, dizendo assim, trabalhadores, antes de voltar ao trabalho, lave as mãos. Você pensa assim, mas que absurdo, né? O cara está saindo, a placa é na saída do banheiro, lavar as mãos depois que sai do banheiro. A gente pensa assim, isso é aquele tipo de coisa assim, notícia, aviso estúpido. É igual aviso que tinha, nos Estados Unidos tem muitos avisos assim, não lave o seu gato na lavadora de roupa. Coisa desse tipo. Não bote a mão no copo do liquidificador quando este estiver ligado. Isso é notícia estúpida. Mas tem esses anúncios, tem esses avisos sim, em vários lugares. A gente não precisa entender para obedecer. Precisa? Não precisa. E aqui Maria é um bom exemplo disso. Mesmo sem entender, porque às vezes a criança não sabe porque não pode botar o dedinho na tomada, mas a gente exige a obediência. Quando Deus mandou Abraão despedir Agar, que era a mãe do seu filho, Agar e o seu filho Ismael, Abraão obedeceu. Senhor, eu não entendo isso, mas eu obedeço. São coisas que a gente precisa alimentar na nossa vida. Porque a obediência, certamente, ela não pode esperar. O entendimento pode esperar, mas a obediência não. Aí Maria, embora não entendesse tudo, ela falou assim, faça o Senhor o que Ele bem quiser. Eu sou serva, Ele é o Senhor. Entender é bom, mas não é tão necessário, ou não é necessário. Principalmente no que diz respeito quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que... tem uma série de coisas. E a gente tem que obedecer. Lá na frente a gente entende. Se Deus nos der graça para entender. Mas se Deus fala que tem que fazer, então eu tenho que fazer. Segunda reflexão disso a respeito de por que Maria foi um exemplo de consagração. Porque ela assumiu o seu papel, o seu lugar, a sua posição espiritual. Quando o anjo falou para ela, olha, o Senhor é contigo. Quando o anjo falou para ela, muito favorecida você é. Alegra-te. A nossa posição em Cristo Jesus, como Efésios fala, ela é uma posição que Deus nos fala, você tem um privilégio enorme. O cristão tem um privilégio enorme, porque está numa posição espiritual de enorme privilégio. Mas a gente vive a nossa vida, obviamente, sofrendo, muitas vezes, a nossa própria carnalidade. Mas a nossa posição é de privilégio. A nossa posição é de privilégio, é altíssima. Posição espiritual. Só de imaginar que nenhum demônio pode lhe possuir. Pode possuir qualquer outro que não tenha Jesus. Mas se nós já entregamos a nossa vida para Jesus, a começar disso, entre tantas outras. A Bíblia nos chama de santos, embora a gente saiba, puxa vida, mas somos tão pecadores, mas somos separados, somos reservados para Ele, santos nesse sentido. Nós estamos numa posição de privilégio.
E devemos assumir nossa posição de privilégio, porque o Senhor é conosco. Consagração, dedicação, obediência está relacionada a gente entender que nós não somos pessoas tão normais, mas nós temos outra cidadania, inclusive. Por isso, você e eu devemos ter uma postura diferente no nosso papel de marido, de esposa, de pai, de mãe, de filho. Porque a gente tem uma posição de privilégio. Maria assumiu esse lugar. Eu sou de fato muito favorecida, muito agraciada, eu sou cheia de graça. E Deus está comigo. Então, Senhor, faça o que o Senhor bem quiser. Já vai fazer 2 anos, eu acho, que aquele navio lá na Itália, né, ele tombou, bateu lá na areia, no banco de areia, em pedras também, e começou a afundar. Vocês lembram o que aconteceu naquele episódio? O que mais chamou a atenção do mundo? O comandante fugiu. Uma gravação você ouve, veja só, o camarada falando para o comandante, volta já, até falou um palavrão, volta já, volta a bordo, volte a bordo. Sabe por quê? Porque ele era a pessoa mais capacitada para resolver o problema que ele próprio tinha causado. 32 pessoas morreram. E quase todas foram imputadas a culpa sobre ele. Não só porque foi um mau profissional manobrando, mas principalmente porque não assumiu a sua posição. É lógico que você pensa assim, gente. Não é só o ditado, né? O capitão, né? O comandante é o último a sair, o barco está afundando. Mas é o último, sabe por quê? É o que tem mais capacidade de contornar melhor o problema. O subcomandante é que ficou no lugar dele. Muitas vezes, a gente não assume esse lugar. E a gente não cumpre o nosso papel. A gente não cumpre o nosso papel. E Maria entendeu, eu sou privilegiada, então eu tenho que cumprir com o meu papel, é melhor para mim, eu vou ser mais feliz, vou ser mais realizada. Às vezes a gente quer assumir outro papel e não o nosso papel. Quando a gente quer ser outra pessoa, quer ter outras características. Embora Deus já nos tenha dado o suficiente para a gente cumprir com o melhor, obedecê-lo. Certamente. A gente quer outra coisa, a gente quer outra, não só da gente, como de outras pessoas também. A gente exige de outras pessoas qualidades que muitas vezes a gente não tem. Ou porque a gente tem, a gente quer uma cópia da gente. A gente muitas vezes quer outro papel para a nossa vida. Vocês lembram, né, daquele farsário, né, do falsante, né, aquele camarada que fizeram o filme dele, Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, é o livro, né, da Caltabiano, né? Escreveu e depois virou filme. Wagner Moura estrelou o filme, né, Vips. É aquele camarada que verdadeiramente se passava por outras pessoas. Por outras tantas pessoas. Já foi chefe, já foi dono de companhia aérea, já foi milionário, já foi uma série de pessoas. Na vida real, ele ocupava essas posições que não era dele, só para os benefícios. Está preso até hoje por causa disso. Quer dizer, muitas vezes nós não fazemos isso, mas a gente quer uma posição que não é aquela nossa. Nós já temos uma posição de privilégio. E a que Deus nos concedeu para uma vida diferente. Por fim, Maria como um exemplo de consagração também. Isso aqui é o que eu mais gostei, sinceramente. Porque ela facilitou o trabalho do anjo. O anjo não precisou ficar falando ali 10 vezes a mesma coisa. Facilita o trabalho do mensageiro. Consagração é essa, gente, é assim. Consagração não demora em obedecer.
Porque quem é consagrado, ele entende qual é a vontade do Senhor e ó, porque o coração de uma pessoa consagrada é sensível à obediência. Agora, a pessoa que não é consagrada tem dificuldade de obedecer. Sabe por quê? Porque ela calcula sempre. Eu vou obedecer, eu vou ganhar o quê com essa obediência? Embora já saiba que vai ser, ou pelo menos tem mais felicidade, mas no plano terreno, ela talvez tenha prejuízos. Vai ter que pedir perdão, talvez não vai lucrar tanto. Tem uma série de coisas, não vou ter esse prazer agora. Mas aqui o texto é bem claro. Maria, no final ela falou, faça-se a vontade do meu Senhor. Ah, o meu Senhor. Então quem é consagrado, ele não demora em obedecer. O contrário de obediência não é desobediência não, gente. É incredulidade. Eu li isso uma vez, nunca mais esqueci. O contrário da obediência não é desobediência, é incredulidade. Se Deus fala alguma coisa, não. É muito mais do que desobediência, é não crer em Deus. Não crer, não crer, não crer. Vocês lembram da história de Gideão, que o anjo foi falar com Gideão? Minha história também, um anjo falando com uma pessoa. Aí o anjo fala uma coisa e Gideão, não acredito nisso não. Tem que acontecer isso para eu acreditar. Aí Deus vai e faz. Faz de um jeito que ele falou. Aí o anjo de novo aparece para ele, agora vai. Ele falou, não, deve ter sido coincidência o que aconteceu. Faz o inverso agora. Aí Deus faz o inverso. Aí você pensa, agora vai. Não. O cara ainda tem um coração duro para não obedecer. E Deus, por misericórdia, acaba fazendo muitas vezes, por causa dos propósitos grandes do Senhor. Ele talvez não vá fazer isso com você, não. Se você não for obediente, talvez ele vai sair de perto de você e vai deixar você mesmo com cara de tacho sofrendo as consequências. Ou de mim, né? A alegria de qualquer professor, de qualquer pai, de qualquer líder, é de ver a pessoa obedecendo de imediato, ver o seu responsável, a sua responsabilidade, seja o seu filho, seja o seu aluno, seja o seu discípulo, seja o seu liderado, é responder rapidamente. Nós não podemos desconfiar de Deus. Avalie essas coisas agora. Essa passagem sobre Jesus fala muito a nós, mas certamente você tem uma aplicação hoje para levar para a sua vida. Não demorar em obedecer. Obedecer sempre. Obedecer para o Senhor, focando no que o Senhor tem para a nossa vida. Ok? Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, mas peça que o Senhor lhe dê ousadia para obedecer quando Ele lhe pedir, lhe mandar alguma coisa. Pai eterno, muito, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco, nos ensinando coisas que por nós mesmos nós não teríamos conhecimento. Em primeiro lugar, o Senhor nos deu a Tua palavra, mas também o Senhor nos dá a interpretação dela, o Senhor nos ilumina o coração para entendermos a vontade do Senhor através da Tua palavra. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor, esse contato do Senhor através do anjo Gabriel a Maria, que tantas coisas nos ensinam, Senhor. Nos ensina, mas queremos levar alguma coisa para a nossa vida, para a nossa casa, Senhor, para o nosso dia a dia. E que seja essa aplicação de sermos obedientes ao Senhor sempre, para não sofrermos as consequências da desobediência, para não demorarmos a termos felicidade, satisfação, realização interna dada pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, nesse propósito. Abençoe a nossa vida, abençoe todos que estamos aqui, para que possamos ser obedientes de imediato. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Ok, na semana que vem a gente vai para a terceira parte, né? Que vai falar também a respeito um pouco mais, agora focado no poder de Jesus Cristo, tá bem?
A gente já viu dessas promessas, mas a gente vai falar um pouco da pessoa de Jesus. Tá bom? E então, domingo que vem, teremos sequência dessa passagem, da série de sermões. Aviso, já dei os avisos, não preciso repetir. Ali fora, na mesa, tem uma lista, tem um formulário para você preencher com o seu nome, se você vai fazer aquele workshop sobre evangelismo explosivo, tá bem? Tem 2 folhas ali, se você quiser pegar, não precisa colocar na ordem, não precisa colocar o nome na ordem ali, pode colocar em qualquer daquelas lacunas ali, tá bem? Preferencialmente na ordem. Ao sair daqui, na mesa que está ali na frente, né, na saída no hall, tem ali a possibilidade de você colocar o seu nome já se matriculando. Vai ter um valor, não sei bem o valor, o custo total é R$900, mais o almoço, mas a gente vai custear, provavelmente vai ficar barato para todos nós. A igreja inclusive vai dar uma parte, talvez vai ficar em torno de R$20 ou menos para cada um de nós, tá bem? Então, na hora que você sair daqui, anote o seu nome ali. Alguém tem algum outro aviso? Se não, então vamos ficar em pé e vamos terminar clamando a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Ok. Mais uma vez, se tiver liberdade, levante os seus braços, colocando ao Senhor, né, a liberdade dele de nos agraciar. Senhor Jesus, muito obrigado pela revelação do Senhor sobre a nossa vida esta noite. Por favor, Pai, continue nos abençoando. Pedimos a graça do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre estes que aqui estão esta noite, hoje e sempre. Amém. Antes, porém, podem sentar. Eu esqueci de dar um aviso. Na verdade, não era eu que ia dar um aviso, né? A Carla ia falar alguma coisa, ia fazer um agradecimento. A Carla foi acompanhando o pessoal lá para o congresso dos jovens, com os jovens que chegaram hoje, né? À tarde. Quer ainda falar, Carla? Ok, ela quer fazer um agradecimento? Tem ninguém. Foi muito importante porque uma das coisas que eu observei durante o congresso, além da responsabilidade que vocês passaram para eles, foi ver em cada rosto a curiosidade da palavra, da busca da palavra de Jesus. E todas as pessoas que ali estavam trabalhando, eu fiquei super feliz porque Brasília foi mencionada a cada segundo. Vocês imaginem os 150 jovens, desses 150 jovens, 57 era daqui de Brasília. Acho que a única igreja que não participou foi o pessoal do Sul. Mas, assim, São Paulo, Aeroporto, Alphaville, Paraíso, e outras 2 que eu ainda não consegui memorizar o nome, estavam presentes. Conheci diversos pastores, conheci o trabalho dos jovens de lá e vi o quanto que a gente tem coisas assim para trazer para a igreja, não só para daqui do Gama, mas de Taguatinga, estrutural. E o pastor Jurandir, juntamente com o pastor Wilson, tiveram um trabalho assim maravilhoso com relação à palavra. O nome, aliás, o versículo que foi colocado, né, para o trabalho do congresso foi João 15. Então, foi trabalhado o congresso durante esses 4 dias em cima desse versículo. E o que mais me surpreendeu é que passei esses dias todinho num sítio, junto com um monte de jovens, com um único objetivo, que era estudar a palavra de Deus. Teve momentos em que eu pude assim, refletir
não só pela natureza que estava ali do lado, mas principalmente o que eu estava fazendo ali. O que é que Deus queria, tanto de mim, quanto do Jefferson, quanto dos jovens de Brasília? Foi enriquecer-nos, porque foi falado, Deus prepara os escolhidos. E a gente sempre pensa assim, que Deus escolhe os preparados, né? E aí, durante esse final de semana, a gente pôde ter essa noção, essa dimensão. E olha, os jovens, pensem ou não, eles estão sendo escolhidos. As atividades que foram desenvolvidas ali e o pensamento de cada um deles me surpreendeu imensamente. As perguntas que foram feitas por muitos jovens na sexta-feira à noite surpreendeu inclusive aos pastores. Eles acharam assim, que como as mulheres que estão aqui, nós fizemos um trabalho similar no acampamento das mulheres, né? Que foi uma noite de perguntas. Lá também foi feita essa noite, bate-papo, né? Uma noite de diálogos. E os jovens fizeram perguntas assim que até nós que somos adultos, que lemos a Bíblia, que estudamos, que escutamos, não, a gente não tem coragem porque acha que é uma coisa boba. E na realidade não é. Então, o pastor Jurandir ficou muito satisfeito, agradeceu imensamente a participação de Brasília. Eles acharam que Brasília não fosse em peso como foi. E durante todas as atividades, eu vou tentar, juntamente com um dos membros de lá, montar um filmezinho para vocês, para ver se a gente consegue mostrar o que foi executado lá durante esse final de semana. Ver se a gente coloca um vídeo para até os próprios jovens se estimularem aí. E aí, de antemão, eu já vou comunicando à igreja que o ano que vem vai ter o congresso de jovens no Peru. E uma das atividades do workshop de lá é justamente já você começar a pensar, junto com a sua igreja, formas de você levar esses jovens. E a gente vê que eles não estão indo para namorar, eles não estão indo para ficar longe dos pais, não, eles estão indo em busca realmente da palavra, de engrandecer. E uma das coisas assim que o pastor Wilson falou, que me deixou assim irradiada, tanto a mim quanto ao Jefferson, e o Jefferson foi de uma inteligência e de uma sensibilidade, mas assim, enorme com o filho de vocês. Ontem à noite, antes da gente partir, nós partimos de lá, que foi decidido ontem, que nós iríamos vir para Brasília, para evitar contratempos. Então, nós iríamos vir, nós saímos de lá por volta de 1h da manhã. Então, antes de sair, o Jefferson, depois das orações, o Jefferson pediu, jovens, pensem que amanhã de manhã nós teremos uma tarefa. Assim que nós acordarmos, eu preciso conversar com vocês. Todo mundo já pensou, lá vem bronca. O Bisa mandou um exemplar. Todo mundo ficou assim, suspenso, o que será? E olha, gente, essa turminha foi acordar 9h da manhã, eu não sei se eles estavam com medo, ou o que era, mas a pergunta que foi feita, inclusive no congresso, e que ele repetiu foi, Deus nos usa no ordinário para nos levar ao extraordinário? Então, a gente passou assim, o congresso todo refletindo sobre isso, porque o ordinário que o pastor Wilson quis falar é no nosso dia a dia. Esse final de semana, como o Jefferson mesmo falou, foi uma coisa extraordinária, mas nós estávamos voltando para Brasília, para o nosso mundo ordinário, para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente vai executar. E aí a gente acaba esquecendo tudo aquilo dali. Para que a gente não esqueça isso, para que a gente tenha esse fantástico, esse poder maravilhoso que Deus nos coloca todos os dias, que é a nossa vida. Que a gente utilize essa vida para executar coisas abençoadas, para que a gente possa levar essa palavra sem preguiça, para que a gente possa louvar sem preguiça, e que cada mensagenzinha seja o preparatório que Deus nos mostra. Então, eu agradeço de antemão pela oportunidade que a igreja me deu de conhecer a palavra de Deus, as pessoas que aqui frequentam por me estimularem a fazer determinadas coisas que eu jamais poderia pensar. Quem diria eu, com a idade que eu tenho, estar no meio de um monte de jovens, enfrentar mais de 30 horas de ônibus e estar aqui hoje tranquilamente saudável, sem nenhuma dor. As pessoas mais próximas a mim, pela Carla, vai voltar doente, queimando de febre, cheia de dor. Gente, eu não estou sentindo absolutamente
nada, nem sono. Então, que de antemão eu agradeço assim, a igreja por ter orado pela nossa saída e pelo nosso retorno. Graças a Deus, eu tenho certeza que os filhos de vocês têm muita coisa para contar para vocês. E assim, parabéns mesmo pela educação. A criação de filhos trouxe resultados. Bisa, boa noite. Ok. Obrigado, Carla. Deus abençoe. E é lógico que a gente esperava de que esses jovens estivessem aqui, né? Quem é que foi que está aqui? Dos jovens. Thaís, de jovem, viu, Carla? Hã? É porque você falou, né? A sua idade, a sua situação de saúde, era de se esperar que você não estivesse aqui essa noite, né? Mas esse jovem, isso me deixa triste. Nem parece que foram para um congresso para crescimento espiritual. Isso é de ficar questionando. Mas não sou eu que questiona, né? Deus é quem direciona essas coisas. Não esqueça de colocar o seu nome se você for fazer o curso. E lá fora também tem uma merenda. Deus abençoe sua vida e boa semana.